O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, o FPR Notícias já está no ar. A estabilidade dos funcionários FUNPAR está garantida por mais 5 anos. Um acordo firmado entre a UFPR e o Ministério Público do Trabalho assegurou os empregos dos 916 funcionários depois da adesão do HC e Maternidade Vitor Ferreira do Amaral à EBSER. A palavra que descreve a assinatura do acordo é emoção. Esta é Rosemary Nunes, chefe de gabinete, tomada pelas lágrimas de alegria. Uma conquista de mais de 5 anos de luta. Isso para nós é um momento ímpar nesse momento de tanta luta que a gente teve. O que foi mais que chamou a nossa atenção, o que foi importante ressaltar, é que dentro dessa vitória não houve nenhuma movimentação por parte do Sinditeste Paraná. O que aconteceu? Eu e mais 6 pessoas nos rebelamos contra o Sinditeste, fizemos um abaixo-assinado, garantindo o nosso acordo coletivo, então, que na época estava sendo negociado, e estava sendo negociada essa cláusula. Eles não aceitaram, eles se fugiram da mesa de negociação, e aí, com um abaixo-assinado de 350 pessoas, nós conseguimos fazer com que a audiência fosse, esse acórdão fosse colocado para o Dr. Ricardo Bruel e que hoje nós estamos assinando o acordo. A assinatura do acordo judicial entre a UFPR e o Ministério do Trabalho do Paraná prevê que os funcionários da FUNPAR tenham estabilidade por mais 5 anos, mesmo com a entrada da EBSER. Um acordo que foi muito debatido antes de entrar em vigor e beneficiará 916 funcionários. É tirar uma ameaça de desemprego que sempre ficava rondando a cabeça das pessoas. Muitas estavam apavoradas dentro do hospital, entendendo até que quando eu assinei o contrato com a EBSER, eles seriam automaticamente demitidos. Esse risco está totalmente descartado. Acredito que chegamos num resultado possível para o momento e necessário, porque deu ao hospital oportunidade de crescer, ampliar seus quadros, deu aos trabalhadores a oportunidade de ter uma transição tranquila, sem sobressaltos, sem preocupar sua família, em face de uma possível dispensa, e deu, acho que a população em geral, a perspectiva de que o Hospital das Clínicas continuará sendo um hospital de referência e num futuro próximo, Deus queira, com melhor atendimento a todos. Além dos 5 anos de estabilidade, aqueles que estão em situação de pré-aposentadoria terão direito a mais 3 anos de trabalho, que garantirá a aposentadoria. Existe uma cláusula convencional no acordo coletivo que estabelece que aqueles funcionários que têm 36 meses para galgar a aposentadoria, eles têm mantido seu contrato de trabalho. Então o Ministério Público, visando o bem-estar e essa questão social, ele garante então a possibilidade da FUNPAR fazer ao longo de 5 anos, quer dizer, não tem mais aquela espada pairando, nós temos 5 anos para fazer as demissões. Essas pessoas que trabalham na FUNPAR podem submeter ao concurso público, podem se tornar funcionários da EBSER. E essas pessoas que ao final de 5 anos estiverem na condição de 36 meses ou menos para galgar a aposentadoria integral, elas têm garantido seu contrato por mais esse período que é o suficiente para galgar a aposentadoria. Hoje eu sei que eu vou poder me aposentar e terminar minha vida profissional no Hospital de Clínicas. É assim, imensurável a minha satisfação e assim, gratidão por todo o trabalho que eu fiz, assim, eu ainda tenho por fazer, mas para encerrar minha vida profissional com tranquilidade. A cogestão do HC e da Maternidade Vitor Ferreira do Amaral com a EBSER foi assinada no último dia 30 de outubro. A entrada da EBSER trará uma expansão para 670 leitos e abrirá 2.063 postos de trabalhos. Segundo o reitor Isaac Akel, já em 2015 poderão ocorrer concursos para ocupar as vagas da EBSER. A partir de julho do ano que vem, começam a chegar funcionários para se somar a esse quantitativo do regime jurídico único e do Grupo FUNPAR. E aí nós vamos poder reabrir unidades, reabrir leitos. Eu acho que foi uma grande vitória, mas dialogada. Eu quero enaltecer que o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, o tempo todo compreenderam que se tratava de um caso muito especial. São quase 1.000 pessoas e um hospital referência para todo o estado do Paraná e do Brasil.
E para esclarecer todas as dúvidas sobre este novo acordo, a repórter Eleonora Mendonça conversa ao vivo com Flávio Tomazic, diretor do Hospital de Clínicas. Olá, Eleonora. Olá, Andréia. Pois é, como nós vimos, está garantida a estabilidade dos empregos desses 916 funcionários. Doutor, o que é que significa esse acordo? Boa tarde. Nesse acordo ficou estabelecido que no período de 5 anos, aqueles funcionários da Fundação da Universidade Federal do Paraná, que trabalham no Hospital de Clínicas, que são 916, eles terão uma estabilidade nesse período. Até o fim dela, então, esses funcionários que, porventura, não atingirem sua aposentadoria, terão ainda mais 36 meses, já mais 3 anos. Dessa maneira, nós teremos mais de 80% desses funcionários já com um período de aposentadoria determinado. Então, através desta reitoria, nesses últimos 8 anos, mas os 6, está se garantindo aproximadamente 14 anos de estabilidade para esses colaboradores que lá trabalham com a gente. Isso traz uma calma muito grande para esses funcionários que nos últimos tempos estavam bastante ansiosos no sentido de terem sua estabilidade, seu trabalho no Hospital de Clínicas, chegando ao fim através do novo contrato com a empresa que se assinou no mês de agosto. Certo, doutor. Agora mudando de assunto com relação à cogestão do EBSER e da maternidade, do HC e da maternidade com a EBSER, se haverá mudanças e se elas começam já esse ano. A gente também às vezes se confunde, né? Porque na verdade a partir desse momento o Hospital de Clínicas e a Maternidade Vítor Ferreira do Amaral, eles passam a funcionar no modelo de complexo hospitalar. Então, os grandes hospitais no mundo são assim, nas universidades é assim, e a partir de agora, então, com a cogestão com a Universidade Federal do Paraná e a EBSER, esses 2 hospitais, as 2 unidades hospitalares da universidade, passam a funcionar em modelo de complexo hospitalar. Esta já é uma mudança. Do ponto de vista de mudança administrativa, elas começarão efetivamente a acontecer a partir do momento em que a gente tenha o concurso e novos funcionários começarão a entrar pelo novo modelo de gestão, que é o modelo de CLT. Isso deve acontecer no início do ano que vem, no mês de março aproximadamente. Até lá, o funcionamento da universidade continua do mesmo jeito que foi até hoje, a direção do hospital continua a mesma, e a partir de então a gente começa a ter as novas mudanças administrativas. Do ponto de vista de gestão, a gente deve lembrar que a EBSER já trabalha conjuntamente com a gente há 3 anos, né, desde que ela foi criada. Então, questões de financiamento, questões de planos de trabalho na área assistencial, hoje já estamos atrelados à gestão da EBSER. Então, são poucas coisas que vão mudar, mas elas começam efetivamente a mudar a partir do ano que vem. E o importante é lembrar que resolverá essa cogestão o principal problema do Hospital de Clínicas, que é recursos humanos, com um aporte significativo de recursos humanos, no montante de aproximadamente 2.000 novos funcionários, que nos permitirá ampliar os serviços existentes lá, retomar uma série de atividades que no decorrer do tempo foram desativadas e fazer novos serviços que o Hospital de Clínicas nunca prestou. Então é muito importante, a gente está bastante entusiasmado com essa possibilidade de que o Hospital de Clínicas retorne a ser o referencial que sempre foi para o Estado do Paraná. Muito obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Andréia. Obrigada pelas informações, Eleonora. Você sabia que a UFPR tem um dos maiores orçamentos do Paraná? Ela fica atrás apenas do nosso estado e da Prefeitura de Curitiba. E para você saber direitinho onde e como esses recursos são usados pela universidade, veja a reportagem de Kathleen Koschek. Com um orçamento de mais de R$1 bilhão no ano de 2014, a Universidade Federal do Paraná pode ser comparada a uma cidade. São 12 campi espalhados pelo estado, 30 mil alunos e 25 mil funcionários. Se fosse uma cidade, teria mais habitantes que União da Vitória e outros 367 municípios do Paraná. Para manter essa estrutura, a universidade precisa de um controle preciso dos gastos e dos investimentos, que beneficiam tanto a comunidade acadêmica como a sociedade. O orçamento das universidades federais é composto por uma matriz, é uma formulação estabelecida por lei, onde se integram várias variáveis. No início de cada ano, ele é aprovado no Conselho de Administração, pela COPLAD, feito o rateio interno desse valor. Então, a universidade e a Proplan, ela simplesmente repassa as unidades em conformidade àquilo que é aprovado pela COPLAD. Nos últimos anos, a UFPR tem investido na interiorização dos campi, para levar a universidade ao alcance de todos os paranaenses.
Novos terrenos foram adquiridos e a área construída aumentou de 320 para 500 mil metros quadrados. O professor Paulo Roberto Dalcenter, do Departamento de Farmacologia, viu na prática para onde vai o dinheiro da UFPR. O departamento em que ele trabalha recebeu recentemente um prédio novo com novas salas e laboratórios. A gente ganhou um espaço novo, né, onde é que pode abrigar vários laboratórios e o espaço para os próprios professores, né. No prédio antigo a gente dividia as salas entre 3, 4 professores, ficava difícil de receber os alunos e conversar. Hoje não, cada professor tem o seu próprio escritório e seu próprio laboratório. Outra parte significativa dos investimentos é em pesquisa, e o professor Eduardo Raton sabe bem disso. Ele coordena o Departamento de Transportes da UFPR e, em parceria com o governo federal, desenvolve importantes estudos na área. Parte do recurso destinado à pesquisa acaba retornando para a universidade, com novos equipamentos e bolsas para os alunos. Nós aqui, no nosso departamento, no ano de 2014, tivemos aproximadamente 50 milhões em projetos. Então, 5 milhões vão para a universidade, né, dos quais pelo menos 2 milhões desses 5 são para o Fundo de Desenvolvimento Acadêmico, que é para bolsas e outras aplicações. O resultado desses investimentos é a melhoria na qualidade de ensino. De acordo com o último ranking universitário Folha, a UFPR está entre as 10 melhores universidades do país, com destaque para inovação, ensino, pesquisa e internacionalização. Mas além dos investimentos em ensino e pesquisa, a UFPR presta serviços à comunidade, como consultoria jurídica, clínica veterinária e atendimento psicológico. Tudo isso contribui para que a UFPR esteja em 5º lugar entre as maiores universidades do país. E a expectativa para o ano que vem é promissora. Para 2015, a lei orçamentária está prevista num montante de 1.140.000, né? E para custeio e capital, 190 milhões de reais. A nossa universidade tem permanecido entre as 5 maiores universidades no contexto do sistema das universidades federais do país. E não é apenas em infraestrutura que a UFPR aposta. Afinal de contas, de nada adiantam prédios sem as pessoas que fazem o ensino avançar. Por isso, investir na qualificação dos professores é uma prioridade. E foi justamente com essa intenção que surgiu a primeira jornada de formação de docentes do ensino superior. Vai até amanhã a primeira jornada de formação de docentes do ensino superior. E quem vai explicar um pouquinho mais para a gente é a Gláucia, que é a organizadora do evento. Gláucia, qual a importância desse evento para a universidade? Isso, a primeira jornada de formação docente do ensino superior foi feita para atender os professores da nossa universidade, né? Ou seja, são temáticas que têm interesse para esses professores, né? Pensando então nas suas necessidades. A primeira palestra foi sobre o ensino superior, os seus desafios. A segunda palestra sobre a questão dos próprios alunos, né, suas expectativas com esses jovens quando entram na universidade. A terceira palestra, né, que na verdade acontece hoje, vai ser sobre a questão da inclusão na nossa Universidade Federal do Paraná, e amanhã sobre a educação aberta e educação à distância na Universidade Federal do Paraná. Para nossa surpresa, nós tivemos inscritos de fora da Universidade Federal, né, professores de outras instituições, professores da UNILA, e estamos atendendo, né, transmitindo online para o campus de Jandaia, para o campus de Palotina, para o campus do Litoral e também para o Centro de Estudos do Mar. Muito obrigada pelas informações, Gláucia. Lembrando que as palestras começam às 7 da noite e vão até amanhã aqui no prédio histórico da UFPR. Kathleen Koschek para o UFPR Notícias. Estimular o conhecimento, inovar e empreender. Esse é o objetivo do 5º Encontro sobre Inovação e Sustentabilidade. Mas essa edição promete ser um pouco diferente das anteriores. Voltamos a falar com a repórter Eleonora Mendonça. Ela vai explicar pra gente o que vai ter de novo nesse evento. Eleonora, quais são as novidades? Bom, Andréia, o auditório do setor de Ciências Sociais Aplicadas é que vai receber essa noite o 5º Encontro sobre Inovação e Sustentabilidade. A iniciativa é da Agência de Inovação da UFPR, em parceria com as empresas juniores. O objetivo é justamente estimular o empreendedorismo e a inovação. O evento acontece hoje às 7 horas da noite e é de graça, mas os participantes devem fazer uma inscriçãozinha no site da universidade. Andréia?
Obrigada pelas informações, Eleonora. E não é só aqui em Curitiba que o assunto é inovação. Hoje e amanhã, na cidade de Campinas, em São Paulo, é realizado o Inova Campinas, um seminário que tem como objetivo criar discussões e gerar ações estratégicas em prol da ciência, unindo os 3 principais pilares que sustentam a inovação: as universidades e instituições de pesquisa, as empresas e o poder público. O evento pretende impulsionar esse movimento, discutindo planos, estabelecendo metas e ações para transformar as regiões que queiram fomentar a economia com o uso da ciência e da tecnologia. E a UFPR não poderia ficar de fora, é claro. O professor Cássio Rolim, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico, vai participar do painel Interação Universidade e Empresa no Brasil, Realidade e Desafios. Para saber mais, é só acessar o site do Inova Campinas. Se você é aluno dos programas de pós-graduação aqui da UFPR e quer fazer parte da sua pesquisa em outro país, fique atento, tem vagas de intercâmbio disponíveis. Estudar no exterior é um sonho de muitos alunos que ingressam na universidade. Os intercâmbios durante a graduação são bastante concorridos e nem sempre todos os que querem conseguem as vagas. O que nem todo mundo sabe é que a universidade também oferece bolsas para estudar fora do país para a pós-graduação. Foi o que aconteceu com Ernesto, que aproveitou a oportunidade para estudar na Argentina. Eu viajei para a Argentina, mais especificamente para Buenos Aires, e eu fiquei lá durante o período de 9 meses para realizar o levantamento de fontes e documentos necessários para desenvolver a minha pesquisa de doutorado. No caso, lá foi uma parceria aqui entre a Universidade Federal e um professor da Universidade de Buenos Aires, a UBA, né? Então, lá, durante esse período, eu tive a possibilidade de pesquisar nos arquivos, nas bibliotecas, né, o Arquivo Nacional, alguns arquivos particulares de professores que eu conheci na universidade. O pesquisador conta que já entrou no doutorado com a ideia de cumprir parte dos estudos em outro país. Então, quando eu entrei no mestrado, eu não sabia dessa possibilidade. Mas aí, dentro da universidade, né, porque a gente tem o contato constante com o pessoal do doutorado, no mestrado, com o curso de pós-graduação, então eu já sabia que existia a possibilidade de fazer esse período de investigação sanduíche, né? Ele existe também no mestrado, mas o tempo é mais reduzido, né? O tempo de pesquisa, o tempo de duração do curso é mais reduzido, é um pouco difícil de encaixar. A experiência do Ernesto é só mais um caso de incentivo à pesquisa feita pela universidade. Atualmente, são mais de 200 alunos do doutorado estudando fora do país. Além da experiência, as bolsas no exterior permitem que os pesquisadores adicionem no seu currículo as 2 universidades. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFPR, Edilson Silveira, conta como funciona a distribuição das bolsas. Os valores das bolsas podem variar de acordo com o país de escolha do aluno. Então, o programa de pós-graduação abre uma chamada, que a gente fala, né, com ampla divulgação entre os estudantes do curso de doutorado. Os estudantes se candidatam e uma comissão que envolve a presença de um aluno, a presença de um membro externo ao programa e, além dos membros do programa também, escolhem um candidato. Esse candidato então se registra num site específico da CAPES, né, que é a agência que fornece essas bolsas, e nós aqui então homologamos essa candidatura a partir da aprovação do programa de pós-graduação. Lembrando que para estudar no exterior, o aluno deve passar por uma comissão avaliadora depois de se candidatar. Se aprovado, é preciso ainda se inscrever imediatamente no site da CAPES. E agora, uma notícia boa para quem gosta de música. A Orquestra Filarmônica da UFPR vai fazer 2 apresentações essa semana. Com o concerto Clássico Versus Neoclássico, a Orquestra Filarmônica da UFPR encerra a temporada de 2014. Serão 2 apresentações no Teatro da Reitoria, no dia 13 e no dia 14, sempre às 8h30 da noite. A Sinfonia Concertante para Violino e Viola de Mozart representa a era clássica. Já a obra de Villa-Lobos e seleções da suíte Pulcinella são referências do período neoclássico. A entrada é de graça. O FPR Notícias chegou ao fim, mas você pode rever essas reportagens e de programas anteriores no nosso site e também nas redes sociais. A gente se vê na sexta-feira com mais uma edição inédita do FPR Notícias. Tchau!